Gente, então, vamos lá. Vou até pular algumas partes mais, algumas dinâmicas, enfim, porque a gente já fez uma entrada mais, assim, puxando a galera para poder participar. Ai, ai, pode passar, Pan. A gente vai entrar agora, gente. A gente vai falar um pouco do universo em que nasceu o Fora do Eixo Mídia Ninja. A gente vai ambientar todo mundo agora um pouco nesse terreno para todo mundo saber de onde que a gente veio e como que a gente chegou até aqui. Pode passar, Pan. Pode passar. Tá, a gente vai, para quem leu um pouco do artigo, tem várias características ali que a Ivana coloca dentro dessa esfera do objetivismo que a gente vai falar um pouquinho agora, né? Quando a Mídia Ninja nasceu em 2013, a gente falava muito sobre de uma ascensão de uma mídia alternativa, de uma mídia independente, especialmente por conta das jornadas de junho que elas possibilitaram com que muitas mídias não corporativas, né, digamos, pudessem contar um pouco uma narrativa que não era contada nas mídias mais corporativas, mas a gente vê uma grande característica, né, que nasceu muito antes de 2013, né? A gente vai começar agora, né, com a ascensão da internet nos anos 2000. A gente começa a ver aí a emergência das redes sociais, uma nova disputa narrativa e simbólica, né? Daí tem um trecho lá que ela fala: o discurso fora do eixo se massifica. Ela não vem mais dos meios de comunicação corporativa, ela não vem mais da universidade, não vem mais dos estados e nem dos partidos políticos. Se a gente fosse pensar o que são os meios de comunicação de massa, a universidade, estados, partidos políticos, né? Eles são esses grandes mediadores da sociedade, né? Se a gente for ver o que cada um tem em comum, né? Então, se a gente vai falar que a ascensão das redes sociais, né, a partir dos anos 2000, é uma ascensão desse novo outro imaginário, né, em termos de produção de conteúdo, a gente vai falar também que, na verdade, a gente está vivendo aí uma crise de mediação, né? A gente não acredita mais, a gente começa a não acreditar mais, né? Tanto nas narrativas que são contadas no meio de comunicação de massa, pelo menos da forma que era, assim, pelo menos da forma com que a credibilidade era tão forte antes dos anos 2000, né? A universidade é a mesma coisa, a gente começa a ver outras disputas, né, de formação, né, disputas de poder, né, disputas simbólicas, a partir do momento em que a gente ver outras formas de mobilização de conhecimentos, né? Então, por exemplo, indígenas vão falar, mas aqui nessa universidade vocês não estão contando a nossa ancestralidade, os livros de história não contam a história das nossas cidades, né? Então, a própria academia começa a ver também, se vê enquanto esse ator de uma crise de mediadores, né? O Estado e os partidos políticos também nem se fala nisso, né? A gente falava muito que os partidos políticos eram esses grandes mediadores, né, das instituições públicas e da sociedade. Hoje a gente vê muita gente se engajando em outras esferas de fóruns públicos, né, de obtenção de poder, digamos que não são necessariamente mais partidos políticos, tem outros grupos e movimentos sociais que estão, de certa forma, também ocupando esse espaço de mediação com a sociedade, né? Então, esse tipo de mediação mesmo, a gente começa a entender que ela está em crise porque a gente começa a se empoderar, né? Agora, falando especificamente da comunicação, a gente começa a se empoderar mais das ferramentas de comunicação. Pode passar. Pam. Aí a gente começa a falar desses novos, quem são então esses novos mediadores, né? Se a gente não tá mais acreditando, né, naquele papel, né, do jornalista, né? Quando a mídia ninja nasceu, muita gente falava, é a crise do jornalismo, né? Então a gente começa a ver muita gente que não é do campo da comunicação formal ou do campo da comunicação institucional, né? Gente que não é formada, por exemplo, na comunicação ou no jornalismo, se empoderando dessas ferramentas e começando a ganhar
uma certa legitimidade, uma certa credibilidade na praça, né? Então a gente começa a ver que, na verdade, a crise não é do jornalismo. A crise é primeiro de uma lógica de fazer jornalismo, né? E talvez até da figura do próprio jornalista, né? Aquela figura do jornalista, né, que está num púlpito, que está numa certa, que tem um certo poder, né, de poder pegar aquela informação e passar, filtrar aquela informação para o resto da sociedade. Esse papel desse grande filtrador da informação, esse é um pouco dessa crise que a gente começa a ver com a ascensão das redes sociais, né? E a gente começa a perceber, para poder ver o lado cheio do copo, que a gente sempre faz isso, né, enquanto mídia ninja, a gente sempre vê a potência, como é que a gente enxerga a potência desse novo contexto, né? Que na verdade foi o que fez a gente poder se comunicar, a gente se conectar, as redes nascerem e a gente conseguir construir um legado tão grande dentro da nossa rede, né? O papel positivo disso é a ascensão desses novos mediadores, né? Quem são esses novos mediadores? Assim, prioritariamente são as pessoas que elas não ganharam, que elas não têm muita visibilidade, que elas não tinham muita visibilidade a partir dos grupos de comunicação mais hegemônicos e mais concentrados, né? Se a gente for falar, talvez os grupos, os meios de comunicação mais corporativos, né? Que são indígenas, pessoas LGBTs, pessoas, aí, como tem aqui, coletivos culturais. Coletivos culturais, por exemplo, a Rede Fora do Eixo, ela nasce muito, né? A gente fala que uma das grandes vontades, né, que a Rede Fora do Eixo nasceu, para quem não conhece, vale muito a pena depois trocar ideia com a gente que é da Mídia Ninja, porque a Mídia Ninja ela nasce a partir da Rede Fora do Eixo, né? Ela nasce por conta de uma vontade da gente querer mostrar para o Brasil o que as pessoas não conheciam, né? A gente falava muito esse Brasil que o Brasil não conhece, né? Eu sou de Manaus, por exemplo, né? A gente nasce do Fora do Eixo a partir de um coletivo lá chamado Coletivo de Fusão, né? Que a gente movimentou muito a cidade, né? Assim como outros coletivos até hoje movimentam muito a cena cultural da cidade, porque a gente estava com uma ânsia muito grande de poder contar para nossa cidade, né? Que existe uma potência cultural muito forte que a cidade não conhecia, né? Existe ali, fora do eixo, né, da própria Amazônia, existe uma potência rica na música, no teatro, nas artes plásticas, na literatura, né? E se você for abrir os jornais da época, os jornais, né? E a gente está falando aí do ano 2002, 2003, 2004, né? Nem é um passado tão distante. Mas se a gente for ver os cadernos culturais daquela época, eles ditavam muito o eixo Rio-São Paulo em termos de cultura, né? Então, assim, a economia cultural das grandes metrópoles era o que ditava, na verdade, a briga pelo consumo de informação e pelo consumo de conteúdo desses grandes meios de comunicação. Então, você abria o Jornal Cultural, você só via, né, esses grandes atores. A gente não sabia, né, o que acontecia na cidade a partir dali. Esses coletivos culturais começaram a se empoderar das ferramentas, seja por meio dos blogs, seja por meio das redes sociais que tinha na época. E naquela época a gente tinha Orkut, a gente tinha Fotolog, né? A gente tinha, enfim, a gente começou a se empoderar dessas técnicas, né? E era uma grande novidade a gente poder construir uma página, por exemplo, e poder divulgar aquela página para outras pessoas, né? Não tinha a mesma facilidade que tem antes, mas eu lembro, nossa, a gente poder ter um fotolog e a gente poder divulgar o festival que a gente está fazendo, pegar as fotos daquele festival, fazer uma crítica, montar ali um fórum, um clube de pessoas do nosso coletivo que possam escrever críticas dos músicos, das cenas culturais, né? Ah, vamos para o festival de teatro, vamos montar aqui um grupo de 10 pessoas para poder escrever críticas sobre as peças de teatro, e a gente divulga ali no nosso Fotolog, e depois vem o Orkut, vamos divulgar no nosso Orkut, vamos criar as comunidades. Enfim, essa é a realidade desses novos mediadores, né? E se a gente for ver, se a gente começa a dar essas ferramentas, né, para grupos que eram invisibilizados, a gente começa a ver uma certa mudança de lógica muito grande, né? Porque a partir do momento que eu não tenho mais o papel daquela pessoa que filtra a informação, né? Eu mesmo posso dar informação, né, em primeira pessoa, a gente começa a ver aí uma grande diferença em termos de poder simbólico da informação, né?
a gente começa a ver, por exemplo, hoje a gente está vendo um exemplo muito claro disso, mesmo que a gente esteja falando de 20 anos depois, mas hoje está tendo um grande ato ali dos quilombolas em Brasília, né? Então, é um dos primeiros e grandes encontros de quilombolas, né? Uma miríade de culturas quilombolas nunca antes vistas, né? E uma das grandes características, assim como foi o ATL, o Acampamento Terra Livre, do ponto de vista dos indígenas, né? Uma grande característica que a gente começa a ver hoje é de pessoas que não precisam mais do jornalista ou de um papel do grande mediador para poder contar a sua própria história. Não, eu mesmo estou contando a nossa história, né? Então, e é isso que eles estão fazendo. Eles mesmos montaram, eles chamaram a linha Mídia Ninja para ajudar. A gente deu um suporte com uma oficina, mas uma oficina bastou e o pessoal mesmo criou um chat, né, no Telegram de cobertura colaborativa e os próprios quilombolas estão contando a história deles ali na marcha, né? Então, aquele texto todo que vocês estão lendo, né, as imagens, as fotos que estão sendo tiradas são dos próprios quilombolas, né? Com apoio. Se tem fotos de outras pessoas, são pessoas que estão ajudando e estão na base, né, dos próprios quilombolas. Então, tem uma diferença muito grande, se a gente for perceber, né, de lógica, né, do poder simbólico da comunicação. Já não é mais o jornalista, né? Antigamente, no ATL, era isso, inclusive, né? O papel da comunicação, a gente via muito no poder das ONGs, né, que iam lá para poder tratar a comunicação. Hoje o ATL é completamente 100% indígena comunicação, né? Então, essa é um pouco da realidade que a gente vive hoje, mas que ela foi, assim, um pouco a matéria-prima disso, ela começou a nascer com a internet, com a ascensão das redes sociais e quando a gente começa a ver o Brasil profundo se empoderando dessas novas tecnologias de comunicação e dessas novas ferramentas. Pode passar, que daí vai ter algumas características um pouco desse novo ecossistema comunicacional, né? A Ivana Bentes fala ali de ecologia midiática. Eu gosto muito de usar também um pouco desse termo, porque ele traz um pouco, inclusive na nossa floresta ativista, né? Um elemento muito bom da gente conseguir visualizar, né? Essas são algumas características, né? Algumas eu já pincelei, né? Por exemplo, jornalismo sem intermediários é um pouco isso que eu falei, né? Tipo, é um jornalismo que não tem mais essa figura do jornalista central, né? Aquela figura do jornalista que está lá mais para poder ganhar prêmio e fazer uma grande narrativa, né? E ganhar a capa do jornal, né? Esse jornalista ainda existe, né? A gente consegue ver ainda muitos jornalistas caducos que estão ainda antes dos anos 2000, né? Com um pouco desse imaginário, essa imagem, né, daquele jornalista político que está lá mais para poder ganhar prêmio, né? Ah, eu vou tirar uma foto para ser aquela foto, ganhar o prêmio pela foto, ganhar o prêmio pela grande reportagem, né? Mas enfim, ainda existem alguns, né, alguma minoria, mas a realidade é que hoje, né, a gente começa a ver um outro tipo de jornalismo, né? É, daí, esse outro conceito da mídia de massa versus massas de mídia, que daí você vai falar para mim, ah, Cleiton, mas tudo bem, mas tem uma coisa aí, né? Porque é, a gente começa a ver que tem um monte de gente passando informação, mas tem um monte de fake news, mas tem um monte de gente que, tudo bem, pode ser a pessoa dando uma notícia do ponto de vista dela, mas como é que eu vou confiar, né? Eu vou falar um pouco mais disso assim, no decorrer da oficina, tem uma parte especificamente sobre fake news, mas eu acho que para poder adiantar um pouco dessa característica que a gente começa a ver, né, da ascensão das redes sociais, é que existe uma grande diferença da massa de mídia para a mídia de massa, né? Quando aquele papel dos nossos avós, por exemplo, que acordavam de manhã. Ah, eu quero saber o que está acontecendo no mundo. Ele vai lá, pega o jornal O Globo, ou pega o Estadão, sei lá, o jornal da sua cidade. Eu vou pegar e ler aquele jornal e pronto, já sei o que está acontecendo no mundo. Tipo, esse era um pouco do perfil do consumidor de informação dos nossos antepassados, né? A gente já não consome informação desse jeito, né? A gente tem uma timeline muito diversa, né? Eu consumo informação, tipo, se eu sou da Amazônia e consumo informação sobre a Amazônia, eu tenho lá mais de 20 pessoas que eu sigo, 30, 40
50 pessoas, organizações que eu sigo, que estão me mandando informações abundantemente, né? Então, a minha timeline é cheia dessas informações. É um pouco dessa característica que a gente vê hoje. A gente não tem mais uma mídia de massa. A gente tem massas de mídia. Então, o consumo que eu faço é dessa abundância de informações. E a partir da minha visão, a partir da minha credibilidade, da legitimidade que eu dou para um perfil ou outro, é que eu vou construir a verdade, né, dos fatos e das informações que eu estou recebendo. Essa é a grande característica hoje. Já não tem a figura daquele grande veículo de comunicação que tem o poder da verdade, né? Tipo, esse poder hoje ele está diluído numa timeline muito diversa, né? E são os meus regimes de crença que vão fazer com que eu acredite ou não naquela informação. A gente vai falar sobre esses regimes daqui a pouco, né? E o cidadão multimídia é um pouco isso também, né? Que cada um pode, a partir, né, do seu... A gente sabe que não é de todo mundo, né? Mas a partir do acesso que eu tenho às ferramentas de comunicação, eu consigo ser hoje. A gente falava muito, quando a mídia ninja surgiu, a gente falava muito para as outras pessoas, você é um cidadão multimídia. Se você está lá na manifestação, né, se você tem um celular na mão, você pode contar a sua própria história a partir do seu próprio ponto de vista, né? Então, essa é uma grande característica um pouco dessa, dessa ascensão, né? A gente falava muito desse cidadão multimídia, que pode fazer vídeo, que pode tirar foto, que pode contar, que pode narrar, que pode fazer críticas, né? A gente vê um pouco dessa diversidade. Pode passar. Gente, pode, se alguém tiver dúvida, se alguém tiver qualquer, enfim, questionamento, pode mandar aqui no chat. Daqui a pouco eu posso abrir um pouco, a interromper para poder ler as perguntas, para a gente poder, enfim, se alguém tiver, pode escrever já, para a gente poder, inclusive, ter mais uma interatividade. Aí aqui eu vou pegar um trecho do artigo para a gente ilustrar a partir ali do referencial que a Ivana Bentes traz, né? Ela fala, ela traz outras características, né? Com orçamentos mínimos, estruturas enxutas, mas um alto engajamento, a mídia livre tem aglutinado forças para além da função jornalística e ou informativa, produzem comoção, uma produção que tem no componente comportamental e estético um diferencial. E daí a gente vai entrar agora numa outra seara que para a gente é muito importante, especialmente para quem vai começar a colaborar com a gente, né, o pessoal da FRJ que está aí, né, a gente fala muito que a mídia ninja, ela não é só um veículo de comunicação, né, ela é um veículo de comunicação e de cultura. Então, tem dois elementos para a gente que são essenciais estarem juntos trabalhando, né? Que é a comunicação e a cultura. A comunicação é tudo isso que eu falei já, né? É o poder da informação, é a gente poder contar as narrativas que acontecem no nosso território, né? Tipo, e a comunicação por si só, a gente já consegue entender com uma certa facilidade quando a gente fala que é um veículo de comunicação, tá muito claro, né? Mas como assim a gente também é um veículo de cultura, né? Primeiro, tem essas características que a Ivana Bentes traz, né? A gente já começa a trabalhar numa lógica que é uma lógica completamente diferente da lógica dos meios de comunicação corporativos. Se a gente for ver até a lógica geográfica e estrutural, né, a gente já vê uma grande diferença, né? Isso em todos os meios de comunicação, de mídia independente, de mídia livre, né? Se você for ver, por exemplo, o Comitê Chico Mendes, que tem um pessoal aqui que está de Rio Branco, né, que atua, se você for ver lá o núcleo de comunicação, né, a redação de assim, da rede do Comitê Chico Mendes lá no Instagram é completamente diferente, né, de uma redação de jornal, né, mais, tipo, como o Estadão, como o Globo, é completamente diferente também da mídia ninja, né, que tem uma outra estrutura, que inclusive é casa, para quem não sabe, para quem nunca entrou nas nossas... Alguém tá me ligando, deixa eu desligar. Para quem nunca entrou nas nossas redações são as nossas casas. O meu quarto está bem ali, inclusive, né? Eu estou bem do ladinho. Então, que já é uma característica bem diferente, né, dos meios assim, da estrutura dos meios de comunicação corporativos, né? Que é diferente também de outros grupos, né? Jornalistas livres,
Carta Capital, enfim, se a gente for enumerar, né, são estruturas que são completamente diferentes e muito diversas uma das outras, né? Essa é uma primeira característica, que a gente já pode sinalizar como uma característica, de certa forma, cultural também. Mas aí a Ivana traz também um pouco nesse texto, que é uma parte mais estética também, né? Que além de tudo bem, tem um orçamento mínimo, estruturas são enxutas, algumas podem até ser menos enxutas do que outras, né? Mas tem um lance que tem muito engajamento, tem muito a ver com estética e tem muito a ver com a experiência sensorial que a gente provoca, né? E daí, para poder ilustrar um pouco sobre isso, né, eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que a gente sempre utiliza, para quem já fez as oficinas, a gente sempre fala desse exemplo, daí pode passar, que já está no próximo. Eu acho que é o próximo, é esse mesmo. Enfim, eu vou dar, tipo, a gente vai entrar agora para falar especificamente de guerra de memes, né? Que é uma nova forma de fazer política por meio da experiência estética, né? A Ivana fala dos memes que a ideia de meme, ela vem, inclusive, ela não vem da comunicação, ela vem da biologia, né? Não lembro quem foi, inclusive, mas o meme é aquela ideia de ter um certo átomo que, ao se misturar, ele viraliza, né? Ele meio que ele se multiplica e começa a tomar uma certa proporção que a gente não via antes. É exatamente, Leila. É exatamente o Richard Dawkins que fala sobre memes. Então, é um pouco dessa imagem que a gente quer trazer quando a gente fala sobre a guerra de memes que a gente vai trazer agora. Essas imagens que vocês estão vendo, né, são de uma campanha que muitos grupos culturais fizeram e a mídia ninja estava lá sem antes ter esse nome de mídia ninja. A gente era do núcleo de comunicação da Rede Fora do Eixo, né, lá em São Paulo. Né? Daí eu vou trazer, a gente vai pular agora para o ano de 2012, né? Foi esse ano, né, da eleição do Russomano não, que ele estava na campanha. É, para quem não é de São Paulo, para quem não viveu essa época, eu vou entrar um pouquinho vou explicar bem rapidamente, mas o Russomano, ele é uma figura que ele ia ganhar as eleições. Todo mundo falava que ele ia ser o prefeito de São Paulo, porque ele tinha ele tinha nas mãos dele, vocês sabem quem é Russomano, né? Que é aquele cara se vocês não sabem, a mãe de vocês sabe que é aquele cara que defende o consumidor, né, que ia nos programas de TV, né, ficava humilhando os caixas de supermercado falando que o consumidor tem direito a pegar um papel higiênico e ir para casa sem pagar o resto dos outros papéis higiênicos, enfim, vocês sabem exatamente o patrulha do consumidor. E assim, a minha mãe adorava, minha avó era fã, era uma coisa assim, ele era nacionalmente conhecido e ele tinha, ou seja, um poder muito grande nas mãos dele, que era o poder de comunicação da Globo. Ele não era da Globo, né? Era de outra emissora, mas enfim, era um meio de comunicação de massa. Ele tinha a massa nas mãos dele, né? Então, todo mundo falava, gente, mídia ninja, quem são vocês? Tipo, que para derrotar, né, o russomano e essa figura, grande figura simbólica que poderia trazer um contraponto a ele nas eleições, né? A gente fez teve uma grande confluência, né, uma grande coalizão, né, de grupos culturais, de comunicação, né, da cultura especialmente, né, assim, cultura especialmente, se reuniram para fazer uma campanha contra o russomano, porque era impossível São Paulo sobreviver com o russomano no poder. E daí a primeira coisa que a gente faz é aproveitar um pouco dessa estética memética que a gente tinha muito no Facebook na época, né? É, dos memes virais, né? Então a primeira coisa que a gente começa a fazer era poder produzir esses memes e ver como que se espalha. Mas tinha uma coisa, a mensagem, ela tinha que ser uma mensagem estética importante, né? Como é que a gente vai pegar essa mensagem, né? Como é que a gente vai, enfim, espalhar de uma forma que não seja tão instrumental, tão racional como é a velha forma de fazer política, né? Que é sair nas ruas, distribuir panfleto, ou então ir no carro de som, falar que russomano era desagradável para a cidade, enfim.
essas formas que são super válidas ainda, e até hoje a gente faz política dessa forma, mas a gente tinha uma outra estética, uma outra forma de fazer política, né? Daí você se lembra da música do Criolo? Não existe amor em SP, né? Era uma música que estava muito em voga naquela época e ela tocava esteticamente, né? Por meio da cultura, ela tocava num certo sentimento da pessoa paulistana, que é aquela pessoa paulistana, né? Rancorosa, que não tem amor no coração, que não dá bom dia no elevador, que não fala com ninguém. Né? Essa ideia de uma São Paulo, tem algum paulista aqui, gente? Não, nada mal, mas é só para poder trazer um pouco dessa figura paulistana que o Criolo traz naquela canção, a ideia era justamente essa. A gente queria pegar essa imagem, essa ideia e atrelar ela ao russomano, né? Então, o poder da estética ela vem a partir daí. Quando a gente coloca esse slogan, amor sim, russomano não, a gente está criando ali uma imagem, né? Aquela imagem de uma São Paulo cinzenta que não tem amor é essa imagem que a gente não quer eleger naquelas eleições. Então a gente começa com essa tag do amor sim russomano não. Quando a gente começa a fazer os primeiros cartazes e espalha ela nas redes, eles viralizam E, de uma forma exponencial muito grande. Eles começam a aparecer no primeiro, tipo, eu e, lembro que a gente deu no Facebook, começou a soltar, ninguém nunca vai lembrar qual foi o primeiro meme desses aqui que saiu nas redes, mas enfim, a gente soltou um, depois a gente estimulou outro a soltar outro, aí começou a memetizar, né? Em um dia só, não precisou, enfim, 2 ou 3 dias, mas em um dia só começaram a surgir vários memes orgânicos de autores não assim, que a ideia do anonimato era muito forte naquela época, né? Hoje em dia é que muita gente fica reivindicando a autoria, né? Mas naquela época o pessoal fazia meme mais para poder aquela estética, aquela mensagem se espalhar. Então, tipo, aquela mensagem começou a se espalhar por meio dessas imagens super engraçadas, e era muito engraçado. Os memes eram muito risíveis, eram muito engraçados mesmo, né? Então, a gente começa a estimular aí uma forma de fazer política que era muito diferente das formas convencionais de fazer política, né? E daí, para poder terminar um pouco desse exemplo, né? Aí pode passar, então, acho que no próximo tem um confronto que a gente fez. Ó, esse primeiro cartaz aqui no meu tá bem, mas vocês estão vendo, né? O tutorial aí na esquerda. Tinha acontecido um lance que a gente tinha publicado no Facebook o evento que a gente falou assim, não, a gente já encantou um monte de gente nas redes, agora vamos fazer um lance, vamos para a rua, né? E a ideia era o pessoal, todo mundo ir de rosa na Praça Roosevelt. A gente reinaugurou a Praça Roosevelt, nomeou ela de Praça Rosa, e a ideia era todo mundo ir de rosa naquele dia, para a gente poder, enfim, fazer um grande festival de música, de amor, né? Contra, contra o russomano. E daí o Facebook ele bloqueou esse evento que a gente criou porque, né, conforme as regras do Facebook, a gente não podia fazer, no meio das eleições, a gente não podia fazer política no Facebook, era proibido. Então a gente foi bloqueado no Facebook. Então a gente falou, gente, e agora? Ah, vamos fazer uma estratégia, vamos pedir para todo mundo fazer o seu próprio evento. Vamos ver se o Facebook vai bloquear cada evento de cada um. Então vamos fazer Isis faz aí um evento, Raíssa faz aí um evento, Carol faz aí um evento, Cleito faz aí um evento. Né? E daí a gente colocou uma meta, porque assim, se nós somos tipo 100 pessoas que seja, a gente consegue fazer com que a gente criasse 1.000 eventos no Facebook. E daí a gente criou uma campanha, 1.000 eventos no Facebook. A gente montou um tutorialzinho e pediu para todo mundo montar os seus eventos, né? E daí aquilo se espalhou no Facebook de uma forma viral, já era uma outra estratégia, né? Para quem está, enfim, né? Depois a gente vai ter uma oficina de campanha, a gente já teve, né, uma oficina de campanhas, depois a gente vai ter de novo, mas essa é uma das estratégias que a gente utilizava como campanha
na época, né, quando a gente tinha o Facebook como principal motor de comunicação nosso, né? E daí foi, assim, um estouro o evento, né? Eu nem peguei imagens aqui, porque se eu colocasse imagens do evento, eu ia ficar falando do evento. Então, eu já tirei esse slide para não entrar nessa, porque senão a oficina não acaba nunca. Mas foi um evento maravilhoso. Não sei quem viveu sabe, né? Mas foi um evento no dia 5 de outubro, sexta-feira, foi incrível. Pode passar. Aí, gente, para todo mundo tá legal, né? O slide, tá todo mundo vendo, porque no meu fica tudo picotadinho. Agora apareceu, né? Na outra ele demora exatamente. Então vocês viram igual eu a outra. Tá, mas agora tá vindo tudo. Tá, daí tem uma outra parte que agora eu vou entrar eu falei que eu ia entrar nas fake news, né? Quando a gente fala de meme, né, quando a gente fala então dessa experiência estética, né, é bacana todo mundo poder entender essa diferença, então, de por que que a gente está trabalhando também a cultura, né, no nosso modo, né, no nosso approach, né, da comunicação. A comunicação a gente começa a entender bem, né, quando a gente fala que tipo, transmitir mensagem, seja lá qual tipo de teoria de comunicação a gente pode estudar, mas a comunicação ela já é similar, ela já é entendível, assim. A cultura, essa parte da estética, ela também é importante a gente poder entender. Então, essa forma de fazer política é que a gente citou com um exemplo, né, do russomano ou não, né, e, enfim, só para poder falar do fim da história, né, todo mundo sabe que o russomano não foi, né, eleito, né, tinha um outro problema que era o Serra entrou, né, em primeiro lugar, então a gente fez um outro festival, né, que foi o festival Não Existe Amor em SP, levou todo mundo que estava memetizando, a gente levou para as ruas, porque o pessoal falava, vocês só fazem engajamento em política de sofá, né, tipo, vocês não saem de casa, então, vamos provar que a gente consegue também fazer nas ruas essa mesma militância, essa grande militância, esse grande ativismo do que a gente está fazendo aqui nas redes, e lotou, a praça foi grande, foi incrível, o segundo festival, né, e daí o Haddad, quando ele foi eleito, ele cita, né, o festival Não Existe Amor em SP logo na abertura do discurso de posse dele, né? Logo na introdução do discurso de posse, ele já coloca, né, aquele símbolo do amor por meio do festival que aconteceu na Praça Roosevelt, né? Ele já colocou aquilo como um exemplo, né, de uma coisa que deu certo, né, para aquela grande campanha, né? Só que daí, para a gente poder citar esse tipo de estética, ela também pode ser utilizada para outros fins, né? Quando a gente fala que a gente está querendo, que a gente utiliza um pouco que a gente engaja uma certa emoção, porque quando a gente fala de amor sim, russomano não, e ele convoca uma certa experiência no consumidor ou no espectador, né? Da mesma forma que a música do crioulo convoca também uma certa experiência, um certo sentimento, uma certa sensação quando eu escuto Não Existe Amor em SP, principalmente para quem mora ou para quem é de São Paulo, ele te provoca uma certa sensação, ele te provoca um certo sentimento. Às vezes você se envolve com aquilo, né? A gente vê isso muito na cultura. Você se envolve com aquela música, você se envolve com aquele livro que você está lendo, né? Você se envolve com aquela canção, mas é por alguma coisa que você não sabe dizer, é muito sensível, né? Ele não é racional, ele é cultural, ele é muito sensível. A gente não consegue medir em palavras, tipo, eu gostei, eu amei, né? Eu nutri um sentimento por aquela imagem, eu nutri um sentimento por aquela canção, né? Então, esse poder simbólico da comunicação, as redes sociais, as mídias livres começaram a utilizar de uma forma muito abundante nas redes, né? Porque a gente se envolve, né, com aquele artista, por exemplo, que tem um fã-clube enorme, às vezes é uma pessoa que eu nem conheço, né, mas eu vejo ali que ele tem um fã-clube enorme, aquele artista. Isso acontece muito. É porque ele envolve um sentimento de nicho muito grande, né? Então a gente sabe que existe muito isso. É, quando a gente fala de mobilizar mentes e corações nas redes sociais. E é isso que a gente começou a fazer de uma forma muito abundante também nas redes, né? Movendo pela comunicação, que também a gente informa,
mas movendo também pela cultura, né? Captando sentimentos, né? Provocando sentimentos, provocando sensações e produzindo engajamento, né? Só que a gente também pode fazer isso por meio de regimes de crença que não são muito, digamos, que não estão no certo, na certa ala de um progressismo que a gente quer defender, né? E quando a gente fala de fake news, é exatamente isso que a gente está falando. Daí a Ivana Mendes, no artigo dela, ela fala bastante, né? Quando ela começa a falar de economia narrativa, é o momento que ela fala dessa chamada era da pós-verdade, né? Daí a pós-verdade, né? Assim, para poder trazer de quem, qual é a fonte que a gente está que a gente está trazendo essa informação, né? Ela cita lá o Rolf Kayes, desse livro dele chamado A Era da Pós-Verdade, The Post-Truth Era, Desonestidade e Decepção na Vida Contemporânea, né? Que daí o exemplo que ele traz, o grande exemplo, a grande figura que ele traz, né, no livro, para quem leu lá o artigo, é o Donald Trump, né? Que ele começa a convocar sentimentos na população, né, nos Estados Unidos, né, que o grande livro ele é uma tese, né, que explica por que que o Donald Trump foi eleito. É porque ele estimulou regimes de crença, né, um certo preconceito na população estadunidense, né? Ele estimulou, ele convocou preconceitos que estavam arraigados ali na sociedade. Então, quando ele começa a lançar fake news, né, e ele foi um grande propulsor de fake news, né, ele começa a despertar um pouco desse sentimento e as pessoas acreditavam nisso, né? E no Brasil a gente pode ver isso de diversas formas. Esse é um exemplo que eu já vi que tinha muita gente rindo ali quando passou esse slide, né? Porque você não sei se vocês lembram, né, do quem foi? Foi o Cabo Daciolo? Eu sempre esqueço. Foi ele que criou a fake news da Ursal, né? Que era uma grande, tá tendo uma grande coalizão dos regimes socialistas brasileiros e da América Latina, na verdade, que estão se unindo, né? Que estão criando a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Tem até um nome chamado Ursal, né? Ele falou lá no debate eleitoral, né? Aí os memes começaram a surgir, né? Esse meme aqui dos ursinhos carinhosos foi a esquerda que fez. Mas, de uma certa forma, as pessoas acreditaram naquilo e começaram a ir nas ruas. Aqui é um exemplo, né? O pessoal indo nas ruas, fora o sal, porque acreditavam que estava tendo uma coalizão latino-americana para implantar o comunismo no país, né? E que a figura da esquerda era a figura que ia colocar, se a gente fosse eleger figuras da esquerda nas eleições, a gente ia implantar o sal no país, na América Latina. Então, esse, essa estética, ela vai mexer com alguns regimes de crença que a gente já tem, né? Porque, por exemplo, né, eu acho que tem até uma parte, pode passar, porque eu acho que tem um trecho da Ivana, que eu acho que até explica de uma forma isso. Ela fala: os regimes de pós-verdade produzem mais do que fatos e informações. Eles trabalham com os regimes de crença, visões de mundo, preconceitos, sentimentos. Né? Por exemplo, a gente sabe que a gente é um país LGBT-fóbico, a gente sabe que a gente é um país ainda misógino, a gente é um país ainda racista. Então, se eu vou falar que se Manuela Dávila foi eleita, ela vai espalhar uma madeira de piroca nas escolas públicas de Porto Alegre. As pessoas que já têm aquele preconceito, que já têm aquele regime de crença, né, tipo pessoas LGBT-fóbicas, misóginas, ou que ela vai colocar, ou que o Lula vai implantar, ou que o Haddad, né, no caso, iria implantar os livros didáticos como é? Educação sexual. Mas tinha um nomezinho, enfim, não vou lembrar, mas que ia implantar a ditadura gay nas escolas. Enfim, as pessoas que já são LGBTfóbicas, elas vão acreditar naquilo porque elas já têm aquele preconceito. Exatamente. Não, ideologia de gênero a grande fake news que faz com que a gente acredite em muitas outras coisas, né, de quem já está nesse regime de crença, né, porque ideologia de gênero não existe. É, Teve também a nota com o rosto da Pablo. Exato, exatamente. E as pessoas acreditavam, né, para poder falar
de uma fake news mais recente. E daí, isso, da mesma forma que a música do criolo ela também estimula uma certa experiência nas pessoas por meio de sensações, por meio de sentimentos, por meio de preconceitos, né? Por que não? Por meio de regimes de crença, as fake news elas trabalham com esse mesmo tipo de carimbo, né? Com esse mesmo tipo de lógica, né? Então, mais para poder falar que às vezes a gente costuma muito culpar, né, os grupos de direita, né, os grupos mais conservadores, porque eles utilizam esse regime que a gente não deveria utilizar. Mas é aquilo, né? É culpar o revólver pelo crime, né? Na verdade, a culpa é de quem está utilizando aquele meio para poder estimular aquele tipo de mensagem, estimular aquele tipo de sentimento na população. Algumas pessoas usam para o amor, como a gente usou ali com o Russomano não. Algumas pessoas usam para o ódio, como o Bolsonaro usou na campanha eleitoral dele, né? Então, assim, né? A gente vê aí duas formas, né, de comunicar e de narrar que não tem muito a ver, né, com a forma com que está sendo contada, mas com as pessoas que estão passando aquela mensagem, né? O livro Guerras Híbridas, estou lendo aqui o comentário. Liga aí a luz rapidinho. O livro Guerras Híbridas aborda esse assunto das fake news. Ótimo, isso aí eu não conheço. Pode passar? Pode passar. Ah, e aqui tem um exemplo. Eu tenho dado esse exemplo sempre nas últimas oficinas. Aí, vocês estão vendo a imagem, ela está picotando um pouquinho, né? Olha como é que ela tá. Não sei se para vocês está a mesma coisa que para mim. Ah, agora foi. Ótimo, Russo, é isso mesmo. Compartilhando conhecimentos. Vou pegar o link depois. Era o kit gay, a Fernanda lembrou aqui. Repetir. Eu acho que era o Haddad, né? Que foi na época dele, que ia espalhar o kit gay nas escolas, é É. exatamente isso. Esse daqui é um exemplo, eu uso ele na oficina de crítica cultural, né? Para poder trazer mais um elemento da cultura, né? Para esse tipo de comunicação, né? Que o mediativismo utiliza bastante nas redes sociais. Só que aqui, no caso, eu estou trazendo um exemplo de um jornal físico mesmo, né? Essa daqui essa foto ela foi tirada por um jornalista do jornal A Crítica de Manaus, mas essa imagem, essa reportagem aqui, ela saiu, se eu não me engano, foi no Estadão, né, que eles reproduziram a foto no Estadão. É uma rebelião que aconteceu numa prisão, no presídio, né? Morreu muita gente. Essa rebelião, ela foi, não lembro qual foi o ano, acho que foi no ano 2000, 2002, mas ela foi uma rebelião super, causou uma comoção muito grande. Foi tipo o Carandiru amazonense na época, foi muito grande. E trouxe essa imagem, que foi uma imagem que ganhou prêmios, muitos prêmios. Ela ganhou o prêmio ESSO, se não me engano, ou foi. Enfim, ganhou um prêmio muito, que é de um fotojornalista, muito, ele é foda, assim, o Klaus Miranda. Mas eu trouxe ela, quer adivinhar por que que essa imagem foi escolhida para a gente poder trazer como exemplo? Ela desperta em algum de vocês um certo sentimento, alguma sensação que não pode ser descrita em palavras? Exatamente, daí a Fernanda trouxe. Porque as imagens elas também trazem muito desse código que a gente utiliza, desse código cultural que a gente utiliza na nossa comunicação mediativista, né? Quando a gente quer falar de engajamento, né? A gente vê aquela imagem, você pode até não se lembrar de cara, que é como a Leila está lembrando, né? De que lembra Jesus sendo retirado da cruz. Você pode até porque tem muita gente que eu mostro aquela imagem e muita gente pensa, nossa, mas tá lembrando mesmo alguma coisa. Se você for uma pessoa não religiosa, talvez você nem lembre de cara mesmo, né? Se você não tem a figura de Jesus como uma imagem que é tão abundante, né? Que de repente para alguém não seja tão abundante assim.
mas ela vai te despertar a mesma coisa que aquela imagem de Jesus despertaria. Ela te lembra, ela te convoca uma experiência porque você já conhece, porque você já tem esses códigos implantados em você, seja pela sua família, que é religiosa, seja pela escola, seja pela ou especialmente pela abundância de imagens, né? Inclusive na oficina de crítica a gente traz uma série de imagens artísticas, né, de vários pintores, né, que fazem essas imagens muito parecidas com essa que é a de Jesus crucificado, Jesus saindo da cruz, né? Porque essa imagem ela é muito abundante, a gente vê ela muitas vezes e ela sempre provoca o mesmo sentimento, seja um sentimento de compaixão, seja um sentimento de, né? E esse sentimento o jornalista está convocando no consumidor da informação, quando ele está querendo produzir quando ele está divulgando aquela notícia, né? Então, é uma imagem que ela não vem à toa, ela vem com um propósito, ela vem com uma ideia, né, de poder despertar um certo sentimento, uma certa emoção nas pessoas que vão consumir aquela informação, né? Pode passar, daí eu acho que tem um exemplo, né, de uma imagem, daí vai vir isso, daí pode passar que a gente não precisa, eu já expliquei bastante. Esse aqui é um trecho bem legal, vou ler bem rapidinho, né? Que o professor Paulo Bernardo Vaz, lá da UFMG, Federal de Minas Gerais, ele trouxe o livro o Estético e o Comunicacional, se eu não me engano o nome do livro, que ele tem um artigo desse professor, o artigo chama Cristo Revisitado, Experiência Estética e Fotojornalismo. Ele traz um trecho especificamente sobre essa imagem, né? Aí eu vou ler bem rapidinho. O olhar do leitor é o alvo atingido pelo tiro da composição visual. Vale sonorizar esse movimento, pois tampouco deixa escapar ao ouvido do leitor um grito que ecoa a partir daquele canto esconso de página. É porque aquela foto ela estava bem no canto inferior da página do jornal, né? Grito que não sai de seus textos, legenda, título e matéria escrita, mas de seu silêncio imagético. Silêncio cheio de barulhos e de músicas, se o leitor assim preferir. Algo punge, a expressão dos personagens fotografados, formas, linhas, luz, sombras, cores, tudo se movimenta no flagrante clicado pelo jornalista, pelo fotógrafo, jornalista de acrítica, reproduzido pela Folha de São Paulo. O que é mostrado? O que grita? O que ali afinal se vê? Né? Não está colocado, né, em palavras, está colocado na própria imagem. Mas, enfim, não vamos explorar muito Jesus Cristo, podemos passar. Aí, gente, daí a gente vai entrar. Eu trouxe, eu fiquei com vontade de colocar essa. A gente não debate isso muito aqui dentro da mídia ninja, né? Tipo, essa daqui é um exemplo do que o pessoal fala da curva do engajamento, né? Mas eu acho que é bacana a gente poder, para a gente poder entrar e já está encerrando, né? Agora já está na parte, enfim, que a gente vai falar mais do engajamento, de como é que essa nova estética também provoca uma certa política para o bem, né, que não é só para o mal, né, que ajuda a gente também a engajar pessoas para uma mensagem que é positiva, que é proativa, que é para o amor, que é para prosperidade, enfim, que não é só para o ódio, né? Tem vários exemplos de como que a gente consegue produzir engajamentos em comunidades, né? A Ivana Bentes, ela termina o artigo dela falando justamente dessa, né? Porque muita gente, quando fala de guerra de memes, traz muito para o lado negativo, traz para o lado das fake news e fala que 2013 acabou com o Brasil, né? A gente tem um outro tipo de leitura, a gente tem uma outra tese de que a gente começou a produzir muitas comunidades, que as pessoas começaram a se engajar muito a partir desse tipo de estética que foi colocado nas redes, né? E daí, enfim, a direita usou isso para poder produzir a cultura que ela produz hoje em dia, né? A gente vê isso nas fake news que estão sendo espalhadas aí na, na tragédia climática do Rio Grande do Sul, né? Tipo, o conservadorismo e a direita estão fazendo muito bem o papel deles, né? Quando divulga aquelas fake news e quando quer produzir o horror e o ódio, né? E quer produzir, né? O ódio a uma certa figura política, né? Que produziu um certo tipo de aquela tragédia, né? E naquele caso um certo negacionismo, né? Porque um pouco dessa estética que eles colocam também a estética da negação, de falar que aquilo, né, aquela estética da Terra plana, né?
de que não, aquilo não está acontecendo. O que a gente faz é justamente ao contrário, é poder sensibilizar as pessoas para poder falar que aquilo está de fato acontecendo, né? Essa curva do engajamento é um pouco um exercício legal que a gente pode fazer quando a gente pensa um pouco quem é o nosso público, né? A gente fala que quando o público consome um certo tipo de informação, né, tem vários tipos de engajamento, né, que ele pode ter a partir daquela informação, quando aquela informação chega para ele, né? Se, por exemplo, ele consome aquela informação, chegou informação da enchente do Rio Grande do Sul, ele pode primeiro ficar sabendo, ele era alheio, começou a ficar sabendo. Tipo, ele subiu uma curva ali da, da função daquela notícia na timeline, né? Ele começou a ficar informado, talvez. Se ele for consumir mais, ele começa a entender que ele pode sacar que existe uma certa emergência climática acontecendo, né, que está fazendo com que vários países, né, estejam entrando em colapso, né? Seja porque a floresta em pé não está se sustentando, né? A gente está tirando os povos tradicionais, que são os grandes detentores de uma tecnologia ancestral que faz com que a gente tenha oxigênio no planeta, né? Então, as pessoas começam a consumir essa informação e começam a entender. Então, ele começa a ficar uma pessoa informada e começa também a ficar uma pessoa consciente, né? Porque ele começa a ligar o Lé com o CRE e começa a ter uma certa consciência daquilo que está acontecendo, né? Mas, se a gente for enfim, se a gente for pegar até um exemplo do Rio Grande do Sul, se a gente começar a colocar que é um pouco o que a mídia ninja está fazendo, né? E muitos outros portais estão fazendo, que é começar a dar a notícia. Tem gente, inclusive, começou a perguntar, gente, mas vocês estão dando muito, mas é isso mesmo. A gente começa, vamos dar. É cachorro, é cavalo, é gente, é as mulheres. Ontem eu fiquei, inclusive, super sensibilizado com as mulheres ali, numa alegria ali na canoa, tipo, para poder tirar uma certa leveza daquilo que estava acontecendo. As pessoas começam, então, a se sensibilizar, que já é um outro regime, né? Que só quem utiliza esse tipo de estética, aquela estética dos memes, do amor sim, consumo não, consegue despertar nas pessoas. As pessoas que pensam só no racional, que pensam só naquela lógica mais instrumental, elas veem a curva do engajamento só até a parte do consciente, né? Eu quero que as pessoas entendam que é emergência climática e pronto, né? E, tipo, as pessoas, elas precisam se informar, elas precisam se conscientizar e elas precisam se engajar. Esse que é o problema. Elas querem pular a parte da sensibilização, elas querem pular como se a própria consciência produzisse o engajamento, né? O que muita gente defende como tese é que ela não vai acontecer se não tiver esse nível ainda ali de sensibilização. Elas precisam se sensibilizar. Daí tem várias experiências, né, de produção de imagens, de estética nas redes, que faz com que a gente se sensibilize de fato, seja pelos virais que a gente dá, a mídia ninja e todos os afluentes. Não sei se todos perceberam, mas 8 horas da manhã, em ponto praticamente, todos os afluentes da mídia ninja produzem um viral de bom dia ali, seja alguém dançando, seja alguém, enfim, dando um cafezinho para lembrar lá do cafezito que fez com que o Ela ganhasse uma repercussão. Até agora é o vídeo mais engajado do Planeta Ela. É um bebezinho falando cafecito, cafecito, só isso. Mas as pessoas sensibilizam com aquela imagem, acham engraçado, né? E produzem um certo sentimento a partir daquele meme, né? E daí, tipo, e o TikTok, enfim, tá avançando, né? A gente não precisa nem falar nesse assunto, né? A partir disso. Depois que elas sensibilizam, elas então se engajam. Então tem que haver, a partir tipo, não só da conscientização, mas também da sensibilização, elas também começam a se engajar. E depois que elas se engajam, eu quero me engajar. Eu saio do sofá, eu quero, eu vou doar. Vou pegar meu arroz, vou dar meu Pix, né? Elas começam a querer se engajar e depois elas começam a se ver agentes de transformação, né? Então,
é isso que a mídia ninja está produzindo, gente. Seja a mídia ninja, seja o outro veículo de comunicação. A gente está começando a produzir pessoas, agentes de transformação, né? E daí eu trouxe alguns exemplos de pessoas, pode passar, Pan, nos próprios comentários, né, que a gente pode ilustrar. Isso aqui eu trouxe alguns comentários que a gente coletou da apresentação da Floresta Ativista. Né? Isso daqui é comentários da mídia ninja, viu? Ó, às vezes é ótimo deixar um comentário aqui e se juntar com pessoas que passaram pela mesma coisa que você. Curar esses traumas é uma luta diária, e só quem passou e passa por isso sabe dizer o quanto isso agarra. Tipo, isso é muito característica do mediativismo hoje em dia, né? Que não se lembra, por exemplo, das comunidades do Orkut, né? Tinha comunidade de tudo quanto era tipo. Comunidade de mulheres que sofreram violência, comunidade de LGBTs que foram expulsos de casa, a gente começa a se comunicar, começa a encontrar eles e começa a compartilhar nossas histórias de vida. Seja disso, seja de coisas, porque tinha até a comunidade de abra a geladeira para pensar. Não sei se vocês lembram das comunidades do Orkut. Era muita coisa, a gente trocava ideia de tudo. E quando a gente começa a encontrar pessoas que têm aquele mesmo tipo de mania, de pensamento, que passaram por aquela mesma angústia, a gente começa a motivar pessoas e sensibilizar também, porque a nossa estética ela não é só a partir dos cards, a partir dos vídeos é a partir do engajamento que a gente provoca nos comentários. Daí pode passar, tem mais outros. Pode deixar, Karina, a gente vai passar os slides. Pode passar. Tu passou? Passei. Ai, meu Deus, para mim não veio. Ah, veio. Aí outro comentário. Isso aqui é muito engraçado, inclusive. Mídia Ninja, isso aqui foi na época de 2020, né, que estava tendo as queimadas na Amazônia. Daí uma pessoa foi lá. Mídia Ninja, vamos fazer uma campanha protesto contra o avanço do desmatamento na Amazônia. Se o Brasil ficar 3 dias sem carne, isso vai repercutir na indústria. É uma forma de mostrar que não queremos que o agronegócio destrua a Amazônia. Ou seja, é aquela pessoa que ela está naquela curva de engajamento, ela já ficou sensível e ela quer pular para a parte do engajamento, ela já quer fazer alguma coisa, né? E a gente vê que isso tá, tipo, a gente encontra muitas pessoas assim. Ela, coitada, teve 2 curtidas no comentário dela, mas a gente começa a partir desses, a gente encontra pessoas, né? Seja na nossa cidade, se a gente junta 3 pessoas, a gente consegue fazer um movimento, né? Pode passar. Aí, esse é um outro exemplo legal, né, de uma pessoa que mandou lá no inbox da Mídia Ninja, olha, Recife amanheceu assim, todo colorido. O amor é a cor do respeito, recebi no WhatsApp hoje, né? E como que a gente retroalimenta, né? Porque as pessoas, elas começam a serem, se a gente for voltar um pouco naquela lógica do que a figura do jornalista está em crise, né? Tipo, a gente começa a ver esses produtores de informação espalhados no Brasil todo, né? Porque toda vez a gente recebe na mídia ninja, a mídia ninja começa a repercutir coisas que são produzidas por esse Brasil profundo. É uma pessoa que tirou uma foto lá em Recife, né? Ou que, na verdade, no caso dela, ela viu uma foto no WhatsApp e a gente postou aquela foto, né? E pediu, alguém sabe quem é o autor desses créditos? Mande nos comentários. Mas essa retroalimentação, ela começa a ficar muito constante quando a gente fala de mediativismo, né? As pessoas que consomem informação também são as pessoas que produzem informação. E aí fica esse infinito, nessa retroalimentação muito constante. Já não tem mais a figura, né, central, né, de um poder, né, que está concentrado no, seja no jornalista, seja no outro detentor da informação. Pode. Pode passar, eu acho que já esse é o último. Ah, isso aqui é um comentário. Boa noite, tenho uma dúvida. Isso aqui é muito legal também. Assim que eu vi que liberaram o Rafael Braga, eu sou dentista formado há alguns meses, eu gostaria de poder ajudar o Rafael. Se ele estivesse precisando de algum tratamento, se ele estiver precisando de algum tratamento, eu ficaria grato de poder ajudá-lo sem cobrar nada. Só não sei se isso seria possível, caso seja, me avisem. Ou seja, a gente começa a engajar outras causas, né? E a gente começa a puxar outras ferramentas, né? Tipo, a pessoa que a gente ajudou a tirar da prisão, de uma prisão injusta, não sei se vocês lembram do caso do Rafael Braga, né? E daí, tipo, um dentista entrou em contato, né, com a mídia ninja falando que poderia ajudar se ele precisasse de algum tratamento, né? Essa rede de ajuda, essa rede de apoio, ela começa a se fortalecer muito no mediativismo, né? Para a gente poder falar, né, que a gente começa a extrapolar esse campo da comunicação. Isso aqui é o campo da cultura no seu momento mais
solidário, né? No seu momento mais sublime de colaboração e de engajamento, né? Daí, gente, os outros slides, pode passar, porque eu acho que o próximo já é de outra oficina, quer ver? Ah, é um comentário. Ah, isso aqui também é legal, é parecido com o anterior, né, que são dos brigadistas. Olá, galera, somos brigadistas que moramos na Amazônia e estamos trabalhando duro há alguns anos aqui na região do oeste do Pará. Podemos somar com vocês por termos alguns fotógrafos e filmmakers em nossa equipe. Daí eu não sei se a Raíssa está aqui, mas a Raíssa vai lembrar desse comentário. A gente, tipo, desse inbox, né? Não sei se foi inbox, foi comentário, mas isso ajudou tanto a gente que a gente foi lá, a gente entrou em contato com eles, porque a gente queria muito poder gravar o que estava acontecendo lá na região ali do oeste, né? Do oeste paraense, porque era uma época que estava tendo os incêndios e tal. E foi numa época justamente que essa galera dos brigadistas foram super criminalizados por conta de uma fake news, né, enorme, porque o pessoal começou a falar que eles estavam colocando fogo na Amazônia, né? E a gente, não sei se vocês se lembram desse caso, né? E daí a gente ajudou o pessoal enfim, a relatar que não eram eles, enfim, para poder trazer um exemplo. Pode. Bem, gente, daí Pode. pode passar. Eu acho, aqui não tem o que que é. Ah, vamos para a prática. Aí a prática são as outras oficinas que a gente vai dar, porque os próximos slides, depois a gente vai compartilhar com todo mundo, já é a gente falando sobre manchetes, daí vai ter uma oficina específica, é a próxima, inclusive? É a próxima, A né? próxima de manchetes. De elaboração de manchetes. Então, se liguem na próxima quarta-feira, às 16 horas, já vai ser uma oficina mais pragmática. A gente vai falar especificamente, a gente vai entrar nas próximas. Essa é a oficina mais teórica de todas, né? As próximas oficinas que a gente for dar já vão ser oficinas mais práticas e mais pragmáticas mesmo. É mais para a gente poder colocar a mão na massa. Então, tá todo mundo convidado. Eu sei que tem muita gente aqui que vem das comunidades, né? Que talvez não esteja sabendo desse ciclo que a gente vai começar a dar, mas a ideia é toda quinta-feira ou quarta-feira, porque depende, por exemplo, a próxima quarta, como é a próxima quinta, né? A próxima vai Próxima ser? quinta. Como a quinta é feriado, a gente vai dar na quarta. É isso, né? A Ou é quarta. vice-versa? Deixa eu confirmar. A PAN vai já dar esse aviso. Mas toda semana a gente vai começar a dar essas oficinas sempre às 4 horas. Vai gravar para quem não puder participar, para poder passar depois a gravação, porque muita gente estuda à tarde, né, dos estudantes. Mas a ideia é que as próximas oficinas já sejam oficinas mais práticas mesmo, que a gente começa a pensar como é que a gente faz roteiros, como é que a gente faz manchetes, como é que a gente faz os filtros, o radar, como é que a gente constrói o cronograma, como é que a gente sobe no site? Já teve essa oficina, mas a gente pode dar de novo para quem não ficou, para quem não participou. Mas enfim, já são outras mais práticas. É isso, gente. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta? Pode parar. Eu vou falar. Massa, bom, vai dar o recado. Então, gente, a próxima oficina é no dia 23 mesmo, às 16 horas. Como fazer manchetes criativas e diretas. Estão todos convidados. A gente vai mandar aí o link para vocês se inscreverem, caso vocês não tenham se inscrito ainda. O link da Floresta. Não sei se alguém já mandou, mas eu posso enviar. E é isso. Ó, o Matheus e a Isabela levantaram a mão aqui. E a Karina perguntou ali no chat se a gente pode disponibilizar os slides por e-mail. Podemos, Karina. Matheus, pode tirar sua dúvida. Olha só, boa tarde, gente. Adorei a oficina. E eu lembro que eu estava em 2013 na universidade, eu entrei na faculdade e era um campus descentralizado, bem no interior do Rio Grande do Sul. E eu lembro que a gente fez um trabalho sobre a Mídia Ninja, o trabalho que estava fazendo. Eu achei muito legal estar aqui participando. Sempre que eu encontro o pessoal do Mídia Ninja, eu falo sobre isso, né? Que no início da faculdade eu utilizei para entender melhor, inclusive, como fazer jornalismo. Só que uma das questões que eu fico assim muito incomodado com o nosso trabalho hoje, não no sentido de incomodação assim de crítica, né, mas uma preocupação,
porque a gente tem falado muito sobre assim, os grandes meios de comunicação tradicionais, né, da TV, da rádio e tudo mais. E eu fico assim pensando que a nossa militância a gente acaba utilizando muito dentro das plataformas digitais que são, né, a gente sabe que são big techs, né, o Meta, o X, né, inclusive quem está por trás são bilionários. E aí, assim, eu fico pensando muito assim, será que a gente não teria que inventar redes sociais nossas, né? E aí eu acho que a mídia ninja, inclusive, poderia ser uma rede social, né? Acho que, inclusive, deve ser um esforço nesse encontro que deve ser um esforço nesse sentido também. A minha questão é mais dessa provocação, assim, como que vocês entendem esse trabalho nas plataformas, porque acaba sendo um grande gargalo, né, para conseguir chegar no público e fazer com que o público também se torne comunicador, enfim, né? É mais ou menos nesse sentido. Obrigado. Boa. Ai, que bom que você veio. Foi bem a Bianca te puxou, né? Ótimo, Bianca, trazer os movimentos aqui para o nosso ciclo. Assim, esse é o grande paradigma nosso, com certeza. A gente tem essa ideia, a gente já está conversando há muito tempo de poder produzir a nossa própria rede social, né? Mas assim, a gente sabe que a gente tem que trabalhar um pouco no passo a passo, né? Porque a mídia ninja, uma grande característica, né? Se a gente for separar um pouco do fora do eixo, tipo, quais são tipo, fora do eixo, a nossa rede fora do eixo, antes de nascer a mídia ninja, como eu falei, tinha um fora do eixo. Ela tem toda a verve cultural, né? Esse lance dessa nova forma de fazer política, né? Essa parte da cultura toda que a gente colocou no debate, a matéria-prima nasceu do fora do eixo, né? A mídia ninja, uma grande característica dela é um pouco dessa escala que ela traz, né? A gente tem 4,5 milhões de seguidores, a gente fala que no nosso conjunto a gente tem quase 10 milhões de seguidores, né? Essa escala toda de pessoas que estão vindo vindo conhecer a gente, ela só vem por conta dessa grande contradição nossa, que é esse acesso que a gente tem às big techs, né? Mas é isso que você falou, você já traz uma solução, na verdade, né? Que é a gente poder debater mais, se encontrar mais e a gente poder, nesse horizonte, a gente sempre funciona com as nossas utopias, né? Tipo, o que a gente está vivendo hoje era uma utopia que a gente tinha quando a gente montou os nossos coletivos há 10, 15, 20 anos atrás, né? E uma que a gente tem é a gente poder também produzir os nossos próprios meios, né? E poder ser donos deles, ter acesso a eles e ter autonomia a partir deles. E a gente está nos debates bem bacanas nesse sentido, assim, né? Obviamente, a gente sabe que não é para amanhã, né? Obviamente, mas é uma construção que a gente tem feito junto com o Hack Lab, que está junto com a gente, que fez a plataforma aí da Mídia Ninja, que a gente lançou recentemente, está lindona. Mas é isso, nas redes sociais especificamente é uma luta, porque a gente sabe que essas big techs são grandes detentoras aí da comunicação nas redes, né? Aí tinha uma pergunta também, eu tinha visto que alguém mandou ali no chat, antes de passar para a próxima, a Isabela perguntou: Cleiton, essa crise tem a ver com a não obrigatoriedade do diploma para exercer a função de jornalista? Tem a ver também, eu acho que ela perguntou isso quando eu estava falando da crise de mediação, né? Tem muito a ver. Eu lembro que a própria Ivana, ela foi uma das poucas pessoas, né? A gente não entrou muito nesse debate, até porque a gente não estava com muita propriedade, assim, para falar sobre esse tema, né? Obviamente, todo mundo, cada um de nós tem a sua tese, a sua opinião, mas eu lembro que esse debate veio justamente logo depois que o diploma deixou de ser obrigatório, né? Porque justamente o grande argumento era esse, de que todo mundo hoje era cidadão multimídia e tem esse poder de fazer, de poder produzir informação. Agora, aproveitando essa pergunta, é bacana você ter feito, até porque tem muita gente que é da comunicação da FRJ, né, que está aqui com a gente, e pode falar, mas você está falando isso, meu socorro, eu estou fazendo o quê no meu curso de comunicação, então, né? Tipo, mas é isso, a gente não tá, tipo, só para reforçar, a crise, ela não é
do jornalismo e da comunicação. A crise é de uma certa lógica, né? Só reforçando. O jornalismo ele continua a existir até hoje, só que tem uma certa lógica. Quem viu o Roda Viva da Mídia Ninja, né, em 2013, pode até um vídeo legal de todo mundo poder assistir, porque tem um confronto muito grande ali da velha forma de fazer jornalismo e da nova forma de fazer jornalismo. As pessoas não conseguem entender, né, que existe uma nova lógica, né, de comunicação e de fazer jornalismo que a geração antiga não compreende, né? Então, ou seja, para quem está estudando, querendo se profissionalizar, tem que entender que você vai entrar nesse outro tipo de consumo de informação, né? Não é mais para você ser o jornalista e querer ser aquela figura, eu quero ser o William Bonner, eu quero ser o grande, porque quando eu fiz jornalismo era um pouco dessa imagem que a gente tinha, né? Eu quero ser jornalista, aquele jornalista popstar, né? Eu quero ser jornalista porque eu quero ser esse grande, né, detentor do poder da informação. Essa figura não existe mais. É um pouco disso que a gente está querendo espalhar. Os profissionais de comunicação hoje trabalham fazendo assessoria, fazendo esse processo de formação constante com os outros cidadãos multimídia nas comunidades, né? Então, o papel do jornalista profissional ainda está muito ascendente, né? Ela não está em crise. Tá, daí tem mais outra pessoa, tinha uma outra pessoa, a Leila. Tinha uma que tinha levantado também, eu acho que ela Era essa. desistiu. Ah, era a Isabela, Eu, ótimo. muito obrigada. Eu amei a bate-papo, Paula, viu? Massa, que bom. Leila, Oi, gente, boa tarde. Cleiton, obrigada pela oficina, bastante esclarecimento. Eu queria pontuar uma coisa em relação a essa crise, né, que você falou que não é do jornalismo. Eu estou dando um exemplo aqui, eu estou em Nova Friburgo, região serrana do Rio, e a impressão que eu tenho é que a crise é quase social, vamos dizer, entre aspas, né, em termos de sociedade, no sentido em que nas últimas décadas, acho que na última década, a gente teve um terreno muito fértil para desinformação, né, para fake news, tanto que a gente está vivendo tudo isso. A minha pergunta é a seguinte: quando a gente encontra dificuldade de furar a bolha local, do regional, como fazer a informação chegar além dessas fronteiras para que outras pessoas saibam o que está acontecendo? Estou te perguntando isso porque aqui na minha cidade são pouquíssimos veículos de imprensa local. A cidade só tem um jornal atualmente e, e ele tem um viés de notícia que varia de acordo com o alinhamento político que ele faz. Então, se tiver tudo bem com o governo, ele noticia a favor do governo. Se ele não tiver alcançado os objetivos dele em relação ao governo, por exemplo, publicação do Diário Oficial, antigamente era só nesse jornal, e o governo tirou desse jornal e botou só online. Então, esse jornal meio que brigou com o prefeito e passou a bater no prefeito através das notícias. A minha pergunta é essa porque, por exemplo, recentemente um dos vereadores propôs o título de cidadão friburguense para o Bolsonaro e também para a Michelle. E eu fico horrorizada com isso, mas parece que ninguém fora de Friburgo está sabendo. E em Friburgo, quem está sabendo, né, a minoria se incomoda com esse tipo de notícia. A minha pergunta é: quando o terreno local é fértil demais para esse tipo de situação, como furar essa bolha? Porque a sensação que eu tenho às vezes é que eu estou falando para o vento. Hoje a gente fez uma manifestação em favor da saúde pública, que está precária aqui, e a adesão não foi o que a gente esperava. Né? Em termos do que, quão grave está a saúde na nossa cidade, deveria ter muito mais gente na rua protestando, porque hoje foi aniversário da cidade. Minha pergunta é essa, Cleiton, dá um help aí.
Legal. Eu vou tentar te responder de duas. Tem duas respostas assim que é bacana a gente debater, né? Mas primeiro assim, falar que cada cidade tem sua realidade, né? Eu vou falar um pouco das experiências que a gente já tem produzido, que de repente pode ser uma assim, ser adaptáveis para Nova Friburgo e tal, né? Mas antes de falar sobre furar a bolha, porque essa é uma questão ela é muito demandada mesmo da mídia ninja, porque todo mundo pergunta, vocês conseguem? Porque, de certa forma, né, muita gente vê, como é que vocês furam a bolha? Todo mundo pergunta isso. Mas a Mari, por exemplo, antes de responder essas perguntas que fazem, né? Ela sempre responde assim, que eu acho que eu começo a adotar também nas minhas respostas, que antes de furar a bolha, a gente precisa fortalecer a nossa bolha também, a primeira coisa, né? Porque, por exemplo, a Casa Ninja Amazônia, que é uma das redes nossa, todo mundo que está ali na Casa Ninja Amazônia está dentro da bolha, digamos, né? Porque ninguém é bolsonarista, ninguém é bolsominion, todo mundo defende a floresta em pé, todo mundo tem uma certa coesão temática, né, precisamos salvar a Amazônia. Isso está meio que consensual ali. Mas mesmo assim, entre essas pessoas, elas não sabem o que é emergência climática, elas não sabem ainda fazer essa correlação do que aconteceu no Rio Grande do Sul com o que está acontecendo globalmente. Elas não sabem ainda associar o que está acontecendo, como é que a tipo, como é que o garimpo na Amazônia, o que que tem a ver eu tirar os indígenas da sua terra com o que está acontecendo mundialmente, né? Então, esse tipo de informação, a gente sempre fala, a gente precisa muito fortalecer a nossa bolha, porque ele pode estar sensibilizado, né, naquela regra ali, mas talvez ele não tenha ainda passado por aquele filtro da consciência. Então, a gente precisa muito fortalecer. Assim, pode ter, sei lá, eu estou tentando fazer alguma coisa lá em Manaus, digamos, para poder trazer uma realidade minha. De repente, a gente está querendo fazer uma luta ali contra uma empresa que está querendo tirar uns povos tradicionais de algum lugar. Só que nós somos 10 pessoas apenas. A gente precisa, a primeira coisa, fortalecer essas 10 pessoas, né? Dar munição, tipo, vamos estudar. Primeiro, a gente sempre fala isso. Primeiro, vamos fortalecer a nossa bolha, né? Tipo, os nichos os afluentes, né? Se a gente for ver da mídia ninja, trabalham muito com suas próprias bolhas. É diferente da mídia ninja, que a mídia ninja é um universo, gente. Tem gente que tem, inclusive, bolsominion lá dentro, né? Se a gente for cipar, deve ter alguém que começou a seguir por causa do Caetano Veloso. E daí começou, enfim, porque a gente fura, de certa forma, a bolha mesmo. Mas por isso que a gente utiliza muito os afluentes, porque são onde os nichos estão mais engajados, eles estão mais conscientes sobre determinados temas, então a gente começa a fortalecer mais aquela pauta com eles ali e fortalecer uma certa consciência, uma certa informação com eles. E isso é importante. E daí, para furar a bolha mesmo, daí são estratégias mil, assim, que a gente pode utilizar, né? E que daí cada cidade pode adaptar a partir da forma que achar interessante, né? Uma forma que a gente começou a ver que começou a dar muito certo é, por exemplo, contato com artistas, né? Então, quando a gente faz a nossa aliança com 342, por exemplo, é muito nesse sentido de poder, porque assim, a gente sabe a potência que tem quando a gente fala quando a Alicia Keys, por exemplo, lá no Rock in Rio, a gente fez uma confluência ali com os artistas que a gente conhecia, dela poder levar a Sônia Guajajara para o palco. Aquilo alavancou a pauta contra o marco temporal de uma forma exponencial, né? Tipo, a Alicia Keys trazendo a Sônia Guajajara para o palco para poder falar demarcação já, né? Então, tipo, esse contato, é por isso que a gente sempre coloca os artistas na nossa timeline, porque os artistas ele furam muita bolha, né? Tipo, Caetano Veloso fura bolha demais, porque tem todo tipo de gente, aquela pessoa ignorante, inconsciente em relação a determinados assuntos, gosta de Caetano Veloso e pode, né, se sensibilizar com qualquer coisa que ele falar, né? Então, esse é um exemplo. E a própria forma de fazer a comunicação, ela também é um jeito também de furar a bolha, né?
Tipo, quando a gente fala sobre essa estética, né? Tipo, quando a gente fala sobre os virais que a gente dá nas nossas redes, né? É uma forma também da gente poder trazer pessoas para a pauta que a gente está querendo defender a partir de uma estética que não seja só mostrar para ela que aquilo é importante. Não, a gente precisa tocar no coração dela, a gente precisa sensibilizar. E daí, como que a gente vai sensibilizar? Daí, enfim, são formas diversas. Uma música, né? Tipo, uma poesia. Tipo, às vezes é uma poesia, né? Eu não sei se vocês viram vocês escutam Rádio Novelo? O último radionovelo, sem ser o de hoje, que eu não escutei o de hoje. O último fala dos poetas do Instagram, né? Tipo, que é uma onda que tá tendo de qualquer pessoa que escreve qualquer coisa no Instagram já vira um grande artista, um grande poeta, né? E o cara fez lá um teste, ele começou a escrever um monte de coisa que ele fala, que ele escreve numa, tipo, no intervalo do almoço, começou a postar e ele começou a ficar famoso por causa daqueles posts de poema besta, assim, que ele escreve, e começou a angariar um fã-clube a partir dele ali, né? A gente sabe que o Instagram, as redes sociais, elas são muito sensíveis a esse tipo de mensagem que a gente coloca. Então, a gente tem muito que aproveitar mesmo esse tipo de estética, aproveitar mesmo, seja com reels, com vídeos, e ver o que está bombando, né? Ah, vamos entrar naquela trend. Pode ser uma estratégia interessante. Ah, tá tendo uma trend do momento, aquela trend de, eu sou de Nova Friburgo e isso acontece na minha cidade, sabe aquela trend do TikTok? De repente poderia estimular todo mundo a fazer aquilo, né? E ver se aquilo viraliza de alguma forma, né? Então é isso, a gente tentar utilizar uma outra forma de comunicação que não seja só aquela forma racional, né? É uma das estratégias, daí assim, a gente pode pensar várias outras, né, interessantes também para poder furar a bolha. É isso. Mais alguma? Será que eu perdi outras perguntas? Acho que não, né? Se mais alguém tiver, se mais alguém quiser falar alguma coisa. Daí a Sé lembrou da Floresta Ativista. Com certeza, a Floresta Ativista, quando eu falei da nossa construção da nossa própria rede, né? Ela começa, na verdade, o fim dela é a Floresta Ativista, né? A gente vai falar muito de Floresta Ativista para todo mundo aqui. Vocês conheceram só um pingo do, do debate que a gente vai produzir sobre floresta ativista, mas a nossa ideia, o nosso horizonte utópico é que ela seja a nossa grande rede social de fato. Legal, o pessoal já está indo para outros compromissos. Valeu, Davi, valeu, José. Gente, muito legal, o pessoal do Comitê Chico Mendes ter vindo. Estou morrendo de saudade de todos. O que mais a Pan tá me falando aqui? Hã? Todo mundo. Ótima ideia. A Pan deu uma ideia aqui de todo mundo mandar o seu Instagram aí nos comentários para a gente se seguir. A gente ia falar isso, né? Na primeira reunião a gente esqueceu, mas agora lembramos. Gente, mandem aí seus Instagrams para a gente poder ganhar seguidores. Isso, para fortalecer. O quê? Para fortalecer a nossa bolha. Não tem nenhuma intenção, né, Pan? É só para fortalecer a nossa bolha. Colocando em prática as coisas que a gente aprendeu na oficina hoje. Eu vou pôr meio que eu não sou besta. Nobre Cleiton. Gente, depois me ajuda a copiar todos. Olha, o Clay estava aí. O Clay já fez essa oficina 27 vezes. Obrigado, Clay. Que bom. Se ele veio é porque ele gostou. Ficou até o Ele final. ficou até o final. Legal, gente. Ó, para quem é da UFRJ, a gente está se comunicando aí. Não sei se todo mundo já recebeu seus avisos. A gente já está marcando aí o cronograma de onboarding com todos os times, né? Eu já estou marcando com o pessoal do FODA
para segunda-feira. Pessoal do Clímax, amanhã a gente já vai fazer nossa reunião. Tem que confirmar ainda com uma pessoa. E na terça-feira, Floresta Ativista. Legal, gente. É isso. Muito obrigado por vocês terem participado. Se alguém tiver mais alguma questão, quiser colocar aqui, dá tempo ainda, mas se não tiver, é isso. Foi ótimo. É bom que a gente sempre dá essa oficina. Tem algumas coisinhas novas que entraram, tem algumas coisas que a gente tirou. A gente trabalhou muito para a gente. Essa oficina era uma oficina que eu demorava mais de 2 horas para dar. Daí a gente falou: não, gente, vamos fazer assim, vamos dividir ela em quatro. Daí eu dei a parte mais teórica, daí as outras partezinhas a gente vai dando no decorrer do mês, dos próximos meses. Participem, que é muito legal.